Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Muito bem, estamos no ar com o nosso mercado do boi, as análises que justificam aí a precificação da arroba, como anda a negociação com a carne bovina, quais são as expectativas para esse mercado. Ontem saiu o relatório das exportações, acabou trazendo boas notícias aí para as exportações de carne bovina do Brasil, depois de uma escorregada na segunda semana, mas a gente precisa entender quais são os fatores que estão mexendo com o mercado nesse momento. Por isso, o nosso convidado hoje é o Douglas Coelho, Radar Investimentos. Está aqui já o Douglas com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Já começo perguntando de preços e como é que esses preços estão aí nesse momento, Douglas, e como é que o mercado está trabalhando nesse momento. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, muito pertinente a sua introdução, né? O mercado teve uma surpresa positiva depois de uma leve correção das exportações em junho. Hoje a gente vê, não só hoje, né, mas desde quinta-feira, um mercado físico muito travado aqui em São Paulo, né? Hoje não está diferente. Os negócios travam em função da oferta limitada de animais e algumas tentativas abaixo de 320. Então, abaixo de 320 em São Paulo, o produtor ele fica mais fora, mais frio dos negócios. É isso que a gente tem sentido, que tem travado também um pouco as escalas de abate. A gente costuma falar mais numa linguagem comum aqui, que as escalas de abate estão com freio de mão puxado. Os frigoríficos, eles estão tentando evoluir com as escalas, que estão em média de quantos dias, Douglas? Elas, desde quinta-feira, Alexandre, elas estavam ao redor de 4,5 dias úteis. Hoje, depois de alguns dias, né, sem compra, elas estão estagnadas, a gente viu um recuo para 4,3. E você acha que é porque tá tendo uma queda de braços aí, o pecuarista não está querendo participar abaixo dos 320, Douglas? Também. Talvez o principal fundamento, né, o braço mais forte aí desse cenário seja a oferta restrita de animais mesmo. A gente vê que em janeiro, fevereiro e março, que era uma época onde a oferta naturalmente deveria ser mais abundante, foi escassa, e a gente está entrando num período de entre-safra agora, onde é cada vez mais comum ver menos animais ofertados ao mercado, porque o frio das últimas semanas passou uma régua no boi de pasto, e o primeiro giro de confinamento ele foi impactado por alguns fatores adversos, né? Uma volatilidade muito grande do dólar, uma volatilidade muito grande do milho em preços relativamente altos, um boi magro que não cedeu tanto, isso deve deixar o confinamento do primeiro giro mais incipiente, e também, em segundo lugar, pelo esse fator psicológico do pecuarista, né? Ele estava vendendo preços maiores agora, né? Justamente num período onde a oferta está mais abundante. Agora, ele sabendo que tem menos animais a ser ofertado, ele reluta, ele se recusa em negociar abaixo de 320. É isso que a gente está vendo aqui pelo lado do mercado físico. Mas do ponto de vista estratégico, o que pode acontecer? Você acha que tem força para subir? Essas cotações têm força para subir? A gente viu um cenário muito adverso, muito volátil nos últimos dias, e quando a gente olha o futuro, principalmente o futuro, sofreu bastante, né? Mas o físico não sofreu tanto assim. Quando a gente olha para a nossa referência, que hoje está ao redor de 320, mas caberia uns 321, 320,50, olha para o indicador Exalc, que ficou ao redor de 320 e caiu R$2, subiu R$2, R$2 num preço de 320 é praticamente uma estabilidade, né? É nivelamento no mesmo patamar de preços. Então, enquanto o futuro teve uma oscilação grande, o físico continuou sustentado, firme, né?
A gente comentou até algumas semanas que a gente tinha um medo de um vazio de ofertas entre junho e julho, justamente por esses fatores adversos. A gente mantém a nossa opinião. Na verdade, assim, pouca coisa mudou de lá até aqui. A gente viu os dados do IBGE mostrando a maior retenção de fêmeas dos últimos 18 anos. A gente viu uma extensão do auxílio do emergencial do Covid para mais 3 meses, isso sustenta a demanda interna, e a gente viu também uma falta de liquidez, um mercado físico mais parado, mais travado de negócio. Então a gente mantém a nossa opinião em que a oferta deve seguir limitada entre junho e julho, né? Possivelmente a gente deve sentir uma dificuldade aí para apurar o maior número de negócios ou com volume, né? Mas o único ponto talvez que a gente deve destacar é o dólar, né? Que a gente via que esses 5,60, 5,70 como overshooting, e agora ele voltou num patamar mais equilibrado, mais comportado. Pois é, então vamos analisar as demandas então. E já que você tocou no dólar, o dólar tem uma influência muito grande, ou deveria ter, na competitividade da carne brasileira. O que você acha que o dólar, ou de que forma o dólar pode atingir as negociações aí, e tem risco de afetar a demanda, Douglas? Perfeito, muito boa pergunta. O dólar sempre é um ponto de atenção. A gente está falando de commodities, né, em produtos industrializados, onde a oferta e a demanda mexe diretamente. Mas assim, muita gente vem perguntando, nossa, o dólar saiu de 5,60 para R$5 agora, tá difícil, vai acabar, vai cair, como é que vai ser? Não, assim, a nossa resposta assim, trivial, direta, é o seguinte: aquele 5,60, 5,70 era um ponto fora da curva, era uma situação excelentíssima para o frigorífico ou para o pecuarista. Mas ele cair para os 5, ainda é uma situação ótima. Não deixa de ser excelente para ser uma situação ótima ainda. Por quê? Porque o preço médio em dólares da tonelada, segundo o último informativo da Medic, foi $5.160, né? Isso é uma alta de 4,5 mês contra mês e ainda é 20% acima do mesmo período do ano anterior. E mesmo quando a gente transforma isso em reais, com a média de junho, que foi 5,06, ainda ano contra ano, esse preço médio em reais por tonelada seria 16,8. Então, para o faturamento, isso é muito bom, isso oxigena o faturamento, né? A gente teve um volume que está bem próximo aí, se esse ritmo continuar em 146 mil toneladas, seria 15% de aumento em relação ao mês anterior, e uma queda ligeira de 3,7, mas com uma receita bem maior. Então, isso é positivo, não deixa de ser uma situação ótima ainda. Existe uma preocupação muito grande que, com a retomada, né, da produção chinesa de carne suína e os números da carne suína, o preço da carne suína lá na China tem se mostrado mais baixa aí nos últimos 2 meses, que isso possa afetar a demanda por carne bovina brasileira, Douglas. Qual que é a sua análise sobre isso? A nossa opinião, nesse primeiro momento ainda, em que o plantel ainda segue em recuperação, isso tem que ser observado, mas é mais paliativo, né? Por quê? Porque existe uma diferença já relevante entre a carne bovina e a carne suína, né? Então, isso por si só, desde sempre, já deixa um ponto de alerta. O consumidor de carne suína pode ter migrado para outras proteínas, mas talvez mais para carne de frango, e uma parcela sim para carne bovina. Mas quando a gente olha como um todo para a carne bovina, o incremento das importações da China para o produto brasileiro, ela vem de uma base pequena, né? O consumo per capita lá é pequeno, mas que vem crescendo numa constante muito forte, né? Vem crescendo numa constante bem cadenciada. Então a gente pode atribuir isso também a uma mudança de hábito alimentar, principalmente no leste chinês, onde está concentrada uma alta renda, onde tem uma renda disponível maior. Essa população tem sentido o gosto da carne bovina, tem gostado e tem colocado isso no hábito de consumo dela. Então a gente acredita que esse hábito deve continuar sustentando um crescimento nos próximos anos. Além disso, a gente tem uma situação conjuntural dos principais produtores que deixa a China mais refém da importação daqui. Por mais que a Argentina esteja naquele problema, ontem saiu uma notícia que ela não vai exportar, mesmo com o fim da suspensão, alguns tipos de corte.
Isso gera uma desconfiança de quem vai precisar importar carne bovina de lá. A Austrália passa por alguns problemas ainda, né? Seca, chuva, enchente, ainda não está totalmente regularizado. E a nossa proteína ainda continua de qualidade e com volume. Então a gente está confiante que a gente deve seguir como um principal fornecedor de carne bovina para o mundo. Não só carne bovina, mas produtos agropecuários como um todo, né? O serviço feito pela nossa ministra nos últimos anos abriu uma fronteira grande. Cada vez mais outros países têm sentido a qualidade, o gosto do nosso produto e têm carimbado isso. Legal. Agora, eu queria entender qual é o potencial de compra chinesa, porque quando a gente analisa as exportações, a China já participa aí, me corrija se eu estiver errado, só a China, né, sem contar Hong Kong, em torno aí de 40%, 45% das exportações brasileiras. Isso pode reduzir, Douglas, mesmo que não caia, isso pode reduzir? Isso é importante, talvez com Hong Kong vá até mais próximo de 55%, você está certo, e reduziria talvez se outros países começassem a aumentar um pouco mais e a participação dela ficaria um pouco mais reduzida. Mas eu não vejo isso como uma preocupação. Talvez isso seja uma coisa muito mais de longo prazo, talvez de meses ou anos, do que semanas e semanas, né? A gente ainda continua confiante em relação às nossas exportações para lá. Outro ponto que talvez no meio da comparação o pessoal pode olhar isso e ler com uma coisa diferente, que a nossa base de exportação do segundo semestre de 2020 foi muito forte. A gente exportou aí 150, 158, está muito firme ali. Então é uma base naturalmente difícil de comparar, né? A gente está comparando com um recorde que já foi muito alto, assim, com um volume que já foi muito alto. Então, deve ficar bem próximo ali, se no melhor dos cenários um pouquinho acima, mas já é uma base muito dura de comparação. A gente está comparando com um número muito forte no segundo semestre de 2020. A China foi muito agressiva ano passado, né? Principalmente no último trimestre, né? Exato, exatamente. Levou o que tinha e o que não tinha, praticamente. Muito bom. Análise do mercado da demanda externa. E agora, a demanda interna, Douglas. Você citou aí, Douglas, a ampliação, né, do pagamento do auxílio emergencial. Temos aí um esboço de uma recuperação econômica por acontecer. O que você acha que pode acontecer aí? Que influência isso teria para o preço ou para a precificação da carne bovina no mercado interno? Perfeito. Esse sentimento de otimismo em relação aos próximos meses, acredito que já esteja sendo até refletido um pouco no preço da carne no mercado interno. Apesar da carne no atacado ter tido um ligeiro recuo nos últimos dias, há uma semana, há 8 dias, ela estava na máxima ainda, né? Frango também respirando, né? Tendo preços maiores, né? Então, acredito que essa recuperação da nossa economia já está praticamente contratada. Nesse caso, a gente tem uma base de comparação muito fraca no segundo semestre de 2020. Então, todos os economistas, as casas independentes de research, grandes bancos, estão revisando para cima o seu PIB, porque a gente tinha uma base muito fraca da economia naquele período. Mas, sem dúvida, a gente vê alguns estados acelerando a vacinação, o cronograma de vacinação. Eu acho que essa é a saída para a gente destravar varejo, destravar supermercado, aquele dono daquela conveniência do supermercado, aquela pessoa que fazia um serviço pessoa a pessoa. Isso gera dinheiro na economia, injeta poder de compra, injeta confiança, e só assim a gente vai ver essa página. Você falou de preço da carne no atacado. Qual que foi o máximo aí dos últimos dias? A gente teve uma máxima nos dias 17 e 18 de junho, quinta e sexta-feira, 16 e 17, quarta e quinta-feira, a 19,82 a nossa referência. Hoje ela está 19,63. Ainda acima dos 19,5, é um bom preço, né? Sim, historicamente alto, um patamar elevado. Tá. Ô Douglas, e isso remunera frigorífico, dá atratividade aí para que ele demande mais boi e tente pagar mais aí pela arroba? Sim. É um preço historicamente alto, né? Talvez esse preço até reflita os abates menores.
assim como as exportações que a gente viu estão um pouco mais contida, a oferta tem sido o principal fundamento do abate, e isso reflete na disponibilidade de carne no atacado, que está bem firme, e também para as exportações. Sem o abate evoluir, sem a disponibilidade de animal aumentar, a gente não consegue dar mais vazão nessa produção. Mas a resposta é sim, esse preço é remunerador, né, como a gente viu antes no mercado externo, um volume que deu uma acelerada na terceira semana, um preço médio em reais e em dólares 16% e 20% acima ano contra ano, e um preço remunerador no mercado interno também. A gente teve uma volatilidade grande no mercado futuro, mas o mercado físico segue relativamente mais calmo e firme. Pois é. Agora, só para a gente encerrar, qual a sua perspectiva aí, diante desse cenário que você traçou para a gente? Hoje a gente tem essa marca dos 320. Dá para imaginar um boi muito mais alto que isso lá na frente, lá no segundo semestre? A gente deve passar por dias duros de oferta, Alexander, nesse final de junho, início de julho e comecinho de agosto também, até sair alguma coisa mais relevante de confinamento. O que a gente mapeou, o que a gente viu no primeiro semestre de 2021, foi que o grande confinador, que está ligado mais àquele grande frigorífico também, o grande parceiro de alta tecnologia que trava na bolsa, que tem uma gestão de risco eficiente, que tem uma fábrica de ração, esse está muito mais capitalizado e também com o animal dentro dessa estrutura de confinamento de boitel, e esse já tem praticamente um destino correto, enquanto o médio e pequeno está mais a ver navios, mais limitado. Isso poderia trazer um cenário de competição para as pequenas indústrias ou para as médias indústrias que não têm esse confinamento mapeado. Então, acredito que junho, final de junho, julho, agosto ainda pode ser um período difícil para a compra de animais, porque o pasto já passou a régua, a gente passa por dias frios, pasto com uma baixa qualidade e um primeiro giro incipiente em função da diversidade dos fundamentos que a gente tinha nesse primeiro semestre, mas que talvez para o segundo semestre, aí, mais para setembro, outubro, a coisa comece a dar alguma aliviada com alguma concentração de confinamento. E vamos lá então, Douglas, você estava dizendo da preocupação com os próximos 2 meses em relação à oferta, junho e julho, talvez até o comecinho de agosto ali, certo? Exatamente, Alexandre. A gente mantém esse cenário, né, principalmente de adversidade no primeiro giro de confinamento, enquanto a oferta de pasto continua bem limitada. Então, a nossa preocupação aqui é para o final de junho, início de julho, talvez até o comecinho de agosto, né, porque a gente não tem visto um volume relevante de animais ofertados no mercado físico. Boiada de pasto ainda sente essa pastagem já com perda de suporte, com mais amarelada, enquanto o confinamento está muito mais concentrado, né, em grandes parceiros, em grandes confinadores. O que eu quero dizer com isso? Com esse cenário mais adverso de grãos que a gente teve, um boi magro ainda continua relativamente em patamares altos, a gente viu que em 2021, aquele grande confinador, grande boitel, ele ficou mais concentrado. Ele tem uma alta tecnologia, tem uma gestão de risco mais eficiente, tem uma fábrica de ração do lado ali da fazenda. Então, isso ele consegue trabalhar um pouco mais com essa diversidade. Então, a concentração dos confinadores cresceu nesses grandes estabelecimentos ou até mesmo que tem alta tecnologia. Isso, naturalmente, fica mais ligado com grandes frigoríficos também. Então, essa oferta já está meio que mapeada. Caso esse cenário realmente concretize, a gente vê que os pequenos e médios estão mais a ver navios, né? Isso poderia gerar uma competição dos pequenos e médios frigoríficos no mercado físico, né? Já que eles não têm tanto essa previsibilidade de animais aí para o confinamento. E quando eu digo confinamento, seria mais para setembro, outubro, quando seria mais concentrado essa oferta de animais. Nossa preocupação ainda continua com julho e agosto, justamente ali, talvez um vazio de oferta de animais. Pelo pasto já está um pouco mais distante, né, de disponibilizar esses animais, e pelo giro de confinamento que foi afetado pelas adversidades. Essa é a nossa opinião. Mas, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, os dois cenários são positivos para preços, principalmente o de curto prazo, porque expõe aí a falta de oferta, e o de longo prazo, a concorrência dos pequenos frigoríficos aí tentando puxar o preço aí de alguma forma, Douglas. Sim. O cenário é de oferta limitada ainda. A gente costuma dizer que a pecuária é uma ciência muito mais biológica do que matemática.
Os futuros, às vezes, de um dia para o outro, viram a chave, né? Tem uma volatilidade, cai um pouco mais, mas no mercado físico, no mercado da pecuária, né? Para quem está com o pé na terra, a gente sabe que, né, de produção, anos de trabalho, né, que se transforma no animal terminado. Então, a gente viu no começo desse ano os abates de fêmea dos menores dos últimos 18 anos, essa oferta continua estruturalmente enxuta, então o cenário deve ficar um pouco mais adverso em relação à disponibilidade em julho e agosto, é positivo, mas pode ter algum ligeiro alívio entre setembro e outubro, essa é a nossa visão. Boa. Muito bom, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, Douglas. Eu que agradeço, um forte abraço, um bom trabalho a todos. Até mais. Valeu, abraço para você. Até a próxima. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado do boi. Deixa eu passar rapidamente como estão as negociações no mercado futuro. O Douglas lembrou que o mercado futuro tem oscilado negativamente de forma bastante drástica aí nas últimas semanas, mas hoje está trabalhando da seguinte forma. Vamos lá. Para junho, R$ 318,40, uma recuperação de 0,19%. Para julho, R$ 319,00, alta de 0,06%. Outubro, recuperando um pouco também, 0,26%, a R$ 323,45. E o novembro, R$ 324,00. No caso de novembro, queda de 0,77%. Mas lembrando que os negócios paralisaram ali por volta de 11h30 da manhã. Indicador CPEA fechou ontem com queda de 0,83% a R$ 318,25. Muito bem, são esses os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.